Quando Augusto faleceu, Rosa não caiu na realidade até muitos dias depois. No começo, tudo parecia irreal, como se estivesse presa em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Ela viu o lugar onde ele jazia, mas naquele dia não conseguiu derramar uma única lágrima. Sentia muitos sentimentos conflitantes. Seu marido havia deixado este mundo no mesmo dia em que sua tão esperada filha nascia, um evento que marcou a vida de Rosa para sempre. O desfecho trágico se desencadeou devido à emoção transbordante de Augusto ao receber a notícia de que sua amada estava no hospital prestes a dar à luz. Sem poder conter seu entusiasmo, Augusto pegou o carro e dirigiu em alta velocidade sem medir as consequências. Sua mente estava cheia de imagens da pequena que em breve teria em seus braços, o que o levou a passar um sinal vermelho sem perceber. O resultado foi um acidente devastador. Augusto, cego pela euforia e pressa, não viu o semáforo vermelho e colidiu com outro veículo. O impacto foi brutal, e ambos os motoristas sofreram ferimentos fatais. Foram encontrados no meio da estrada, sem muitas esperanças de sobrevivência. Rosa, enquanto isso, dava à luz sua filha no hospital, completamente alheia ao desastre que se desenrolava nas ruas. Estava imersa na intensidade do momento, entre a dor do parto e a antecipação de conhecer sua filha. O ambiente na sala de parto era de expectativa e esforço, com médicos e enfermeiras concentrados em trazer a nova vida ao mundo. Quando finalmente lhe informaram da tragédia, o choque emocional foi imenso. As palavras dos médicos pareciam não fazer sentido no início, como se fossem parte de um pesadelo do qual não conseguia acordar. Em vez de experimentar a pura alegria do nascimento de sua filha, ela ficou olhando para o nada, incapaz de processar a dura realidade que teria de viver a partir daquele momento. Diversos sentimentos se aglomeravam em seu interior, formando um turbilhão de confusão e dor. Por um lado, tinha sua pequena filha nos braços, uma vida recém-chegada que não parava de chorar pedindo ser alimentada. A fragilidade e a dependência de sua bebê eram avassaladoras, exigindo toda sua atenção e cuidado. Rosa sentia o instinto de proteger e nutrir sua filha, mas ao mesmo tempo, sua mente e coração estavam presos em outro lugar. Por outro lado, sentia uma necessidade desesperada de deixar tudo para trás e correr para abraçar seu marido uma última vez, que estava no mesmo hospital. A notícia de que Augusto não tinha mais atividade cerebral foi um golpe devastador. A realidade de ter que tomar a decisão de desconectá-lo era uma carga imensa e cruel, uma responsabilidade que a esmagava sob seu peso. Rosa foi bombardeada com perguntas pelos médicos e o pessoal do hospital, mas a mulher entrou em um transe, como se sua mente tivesse se separado de seu corpo. Nesse estado de choque, a única coisa que fazia era se agarrar à sua filha recém-nascida, enquanto repetia vez após vez que tudo ficaria bem e que em breve iriam para casa. Suas palavras, mais um consolo para si mesma do que para o bebê, ressoavam vazias e mecânicas, uma repetição desesperada em uma tentativa de manter algum controle em meio ao caos. Ao ver que Rosa não estava em condições de tomar a difícil decisão sobre o destino de Augusto, os médicos decidiram contatar o familiar mais próximo. Eles se comunicaram com Dona Valentina, a mãe de Augusto, uma mulher idosa que morava bastante longe do centro da cidade e com quem não costumavam frequentar muito devido à distância e às circunstâncias da vida. A ligação foi devastadora para Dona Valentina. Ao receber a notícia, sentiu que seu coração se partia em dois. Cada palavra do médico era como um golpe, anunciando a tragédia que havia caído sobre sua família. Apesar da dor, ela se pôs em marcha em direção ao hospital, um trajeto que lhe pareceu interminável. A viagem foi cheia de pensamentos sombrios e lembranças de seu filho, cada um adicionando mais peso ao seu já partido coração. Ao chegar ao hospital, Dona Valentina sentiu que desmoronaria ao ver seu filho em um estado irreversível, com as máquinas mantendo-o vivo. No entanto,
Sua força se manteve ao saber que sua nora e sua neta estavam em outra sala sendo atendidas. Soube então que devia ser forte por elas. Ao entrar na sala de Rosa, viu uma mulher perdida em um estado de negação, agarrada à sua recém-nascida como a um salva-vidas em um mar de desesperação. Dona Valentina, com lágrimas nos olhos e o coração apertado pela dor, se aproximou de Rosa. Colocou uma mão suave em seu ombro, tentando transmitir algum consolo. Embora ela mesma estivesse devastada, entendia que precisava tomar a decisão que Rosa não conseguia enfrentar. Acariciando suavemente a cabeça de sua neta, Dona Valentina compreendeu que devia assumir as rédeas da família. Sabia que sua nora precisaria de sua ajuda e apoio a partir daquele momento devastador. A anciã se preparou para enfrentar uma das tarefas mais dolorosas de sua vida. Foi a única que se despediu de Augusto antes de que o desconectassem das máquinas que mantinham seu coração batendo. Rosa, mergulhada em seu estado de negação e dor, não conseguiu reunir forças para estar presente. Com lágrimas rolando por suas bochechas, Valentina disse adeus a seu filho, sentindo uma dor indescritível enquanto acariciava sua mão pela última vez. Dona Valentina, embora profundamente afetada, decidiu secar as lágrimas e organizar a despedida de seu querido filho com a dignidade que ele merecia. Augusto havia deixado este mundo sendo um herói, sua generosidade como doador de órgãos salvou a vida de várias pessoas que aguardavam desesperadamente um transplante. Após o funeral, Valentina retornou ao hospital onde estavam Rosa e sua neta. Sabia que sua presença era crucial, e dispôs-se a ajudar em tudo o que fosse necessário. Mostrou-se sempre atenta e carinhosa com Rosa, entendendo que ela também estava destroçada pela perda. Sua neta, a pequena recém-nascida, se tornou seu bálsamo, um motivo para seguir em frente. Cada olhar, cada gesto do bebê, lhe dava forças para se levantar todos os dias, apesar do imenso vazio deixado por Augusto. Rosa não recobrou a consciência plena até uma semana após o incidente. Despertou de repente, gritando e pedindo para que a levassem para ver seu marido. O impacto da realidade a golpeou como uma onda imparável. Foi então que Dona Valentina teve que intervir, acalmando-a com palavras suaves e assegurando-se de cuidar de sua querida netinha enquanto Rosa lidava com sua dor. Compreendendo a necessidade de sua nora de se despedir de Augusto, Rosa foi até o cemitério onde havia deixado o amor de sua vida. O vento soprava suave, movendo as folhas secas que cobriam o chão, enquanto ela avançava lentamente em direção à lápide que marcava o lugar de descanso de Augusto. Após olhar atentamente para a inscrição, pôde perceber que nunca mais o veria e que estava completamente sozinha. Ele era o único que a havia compreendido em sua vida. Desde que seus pais lhe deram as costas e deixaram de falar com ela quando decidiu abandonar as crenças religiosas com as quais a criaram, Rosa havia ficado isolada, desamparada. Augusto tinha sido sua salvação, seu refúgio em meio à tempestade, o farol que guiava seu caminho quando se sentia perdida e sem rumo. Aquele homem não era apenas seu companheiro de vida, mas também seu maior amor. Lembrou-se de como, juntos, haviam tecido sonhos e desejos, fazendo planos para um futuro que agora lhe parecia vazio e sem sentido. Rosa soluçou fortemente, seu choro ressoando no silêncio do cemitério. As lágrimas corriam por suas bochechas, misturando-se com o pó e as folhas secas que o vento arrastava. Após horas sentada entre as tumbas, perdida em seus pensamentos, um sentimento de rancor começou a brotar em seu coração. Finalmente, chegou à dolorosa conclusão de que a culpada de tudo aquilo era sua sogra. Dona Valentina, com seu semblante austero e suas decisões implacáveis, havia tomado a resolução de desconectar Augusto. Rosa lembrou com amargura o momento em que lhe informaram da decisão. Disse a si mesma que, se o tivessem mantido conectado por mais alguns dias, ele poderia ter despertado. O pensamento do que poderia ter sido a torturava,
cada vez mais. Com uma mistura de dor e raiva, Rosa se levantou e foi para casa. Sua mente estava fixa em enfrentar a anciã que, em seu julgamento, havia tirado a possibilidade de um milagre. Ao chegar em casa, a encontrou sentada na sala, tricotando calmamente, como se a tragédia não tivesse tocado sua porta. Rosa, com o rosto desfigurado pelo choro, apontou para a anciã e, entre gritos e soluços, disse: "Você é a responsável por minha filha crescer sem pai. Como pôde decidir deixar meu marido partir sem me consultar? Tenho certeza de que ele teria voltado a si ao saber que sua filha o precisava e eu também. Você é uma inconsciente." Dona Valentina levantou a vista lentamente, seus olhos refletiam uma mistura de surpresa e tristeza. As palavras de Rosa golpearam com força, enchendo o ambiente de uma tensão palpável. A anciã deixou o tricô de lado e, após um momento de silêncio, respondeu com voz trêmula: "Rosa, filha, eu também o amava. Tomei a decisão pensando no seu sofrimento. Não foi fácil para mim." Mas Rosa não podia ouvir. Sua dor era grande demais, sua raiva, intensa demais. Sem hesitar, começou a empurrar sua sogra para fora da porta, suas mãos tremendo de fúria enquanto a expulsava da casa. As palavras atropelavam-se em sua boca, cheias de ressentimento e amargura. "Não volte mais aqui." Gritou com a voz quebrada pelo choro, "Não se aproxime mais da minha filha. Você não tem o direito de estar em nossas vidas depois do que fez." Dona Valentina, com o coração despedaçado, afastou-se lentamente da casa. Cada passo parecia pesado, como se estivesse deixando para trás não apenas sua nora e neta, mas também uma parte de sua própria alma. Disse a si mesma que voltaria quando Rosa estivesse mais calma, pois entendia que a jovem estava consumida pela dor e não raciocinava com clareza. Sabia que o tempo poderia curar as feridas, ou pelo menos apaziguá-las, e esperava que, com o passar dos dias, sua nora pudesse ver as coisas de outra maneira. Rosa, depois de ficar sozinha em casa com sua pequena filha, a quem chamou de Luciana, caiu em uma profunda depressão, o que tornou muito difícil conseguir um emprego com uma criança ainda nos braços. A mulher não durava nos empregos e constantemente tinha problemas com seus patrões devido aos dias ruins que enfrentava pela falta que seu marido fazia em sua vida. Lamentavelmente, Rosa, apesar de todas as dificuldades que estava passando, não quis aceitar nenhuma ajuda por parte de sua sogra. Cada vez que Dona Valentina tentava se aproximar, fosse para oferecer sua ajuda ou simplesmente para ver sua neta, Rosa rejeitava com uma dureza implacável. As cenas de confronto repetiam-se uma e outra vez. A anciã chegava com a esperança de uma trégua, apenas para ser recebida com hostilidade e empurrada para fora da casa sem contemplações. Rosa, consumida por sua dor e raiva, não conseguia ver além de seu sofrimento. A presença de Dona Valentina lhe lembrava constantemente a perda de Augusto, e a crença de que a anciã havia sido responsável por sua morte havia se enraizado profundamente em seu coração. Dona Valentina não ficou de braços cruzados. Decidida a não perder contato com sua neta, propôs-se, pelo menos uma vez por mês, percorrer os arredores daquela casa, vigiando discretamente para garantir que a pequena Luciana estivesse bem. De longe, observava atentamente o que acontecia no lar de Rosa, seu coração palpitando com uma mistura de esperança e tristeza cada vez que via a menina brincar no quintal. Com o passar do tempo, Dona Valentina cumpriu sua promessa fielmente. Suas visitas mensais tornaram-se uma rotina silenciosa, mas vital. Luciana, curiosa e intuitiva, logo percebeu a presença da avó. A primeira vez que a viu, sentiu uma mistura de surpresa e alegria. Dona Valentina, com um sorriso caloroso e cheio de amor, fez um gesto para que se aproximasse. Foi naquele momento que a avó e neta forjaram um pacto silencioso. Luciana, com a inocência própria de sua idade,
compreendeu que este encontro deveria ser mantido em segredo. Cada mês, Dona Valentina encontrava maneiras de passar tempo de qualidade com Luciana. Aproveitava os momentos em que Rosa estava no trabalho, sabendo que a menina geralmente ficava sozinha em casa. Levava pequenos presentes, contos e jogos, tornando aqueles momentos especiais e memoráveis. A avó e a neta refugiavam-se no pequeno quintal, onde Luciana brincava frequentemente. Ali, sob a sombra de uma árvore antiga, compartilhavam risadas, histórias e carinho. Com o passar dos anos, Rosa enfrentou momentos muito complicados ao lado de sua filha. A vida parecia tornar-se cada vez mais difícil, com o dinheiro nunca sendo suficiente e os problemas emocionais que a assediavam constantemente, impedindo-a de prestar a devida atenção a Luciana. A pressão de ser uma mãe solteira e o peso da perda de Augusto tornavam-se cada vez mais insuportáveis. Muitos dos conhecidos de Rosa tentavam encorajá-la, repetindo-lhe que as coisas logo melhorariam para ela e sua pequena. Asseguravam-lhe que em breve encontraria um novo companheiro, alguém que poderia preencher o vazio deixado por Augusto. No entanto, Rosa não conseguia aceitar essas palavras de consolo. Em sua mente e em seu coração, só existia um homem, Augusto. A ideia de reconstruir sua vida com outra pessoa lhe parecia inconcebível. A perda de seu grande amor havia deixado uma ferida tão profunda que parecia impossível de curar. As coisas só pioravam. As contas em casa acumulavam-se, formando uma montanha de dívidas que parecia crescer a cada dia. A solidão tornou-se uma presença constante e opressiva, roubando-lhe o sono e a paz. Cada noite, deitava-se com o peso do mundo sobre seus ombros, incapaz de encontrar descanso. Luciana, enquanto isso, crescia e precisava cada vez mais de atenção e cuidado. A menina, com sua energia e curiosidade, requeria uma mãe presente e atenta, mas Rosa, consumida por sua tristeza e exaustão, encontrava-se cada vez mais incapaz de atender a essas necessidades. Um dia, enquanto Rosa levava Luciana ao parque para brincar, algo inesperado aconteceu, mudando o rumo de suas vidas. Estava sentada em um banco, vigiando sua filha enquanto esta corria com outras crianças. O parque estava cheio de risadas e alegria, um pequeno oásis em meio à sua vida caótica. Rosa notou um homem sentado não muito longe dela. Estava observando as crianças que brincavam, com uma expressão de genuíno encanto no rosto. A cada risada, a cada travessura, o homem sorria, irradiando uma calorosidade que Rosa não via há muito tempo. Seus olhos brilhavam com uma mistura de ternura e felicidade ao observar as crianças desfrutando de seus jogos. De repente, o homem levantou-se e dirigiu-se a um carrinho de sorvetes próximo. Comprou vários picolés e, com um sorriso amável, começou a distribuí-los entre as crianças que brincavam no parque. Luciana, sempre sorridente e extrovertida, aceitou seu picolé com um sorriso radiante. O homem, sem hesitar, agachou-se à altura dela e começou a conversar. Rosa observava a cena com uma mistura de curiosidade e admiração. Ver sua filha tão feliz, interagindo com alguém que parecia irradiar tanta bondade, encheu seu coração de uma calorosidade que não sentia há muito tempo. Rosa se aproximou daquele estranho e se apresentou como mãe de Luciana. Por alguma razão estranha, após quase 6 anos sem seu marido, Rosa sentiu uma afinidade por aquele homem, especialmente ao vê-lo tão amável com as crianças ao redor. Seu sorriso genuíno e a maneira como se inclinava para falar com os pequenos, oferecendo-lhes sorvetes e risadas, tocou uma fibra sensível no coração de Rosa, algo que não havia sentido em muito tempo. Com o passar dos dias, a amizade entre Martim e ela começou a crescer. Logo, ele estava convidando-a, junto com sua pequena, para comer em diversos lugares. Essas saídas quebravam a rotina monótona e esmagadora em que Rosa se encontrava presa, oferecendo-lhe momentos de alegria e descanso.
Martim oferecia-se para buscar Luciana na escola, uma ajuda inestimável que permitia a Rosa concentrar-se em suas próprias tarefas sem a constante preocupação com sua filha. As visitas à casa de Rosa tornaram-se mais frequentes. Martim costumava ficar, e os três passavam tempo juntos como se fossem uma família. Brincavam no quintal, compartilhavam jantares e assistiam a filmes abraçados no sofá. A presença de Martim não só aliviava as responsabilidades de Rosa, mas também preenchia de alegria e estabilidade a vida de Luciana. Em pouco tempo, a relação entre Rosa e Martim floresceu. Decidiram que ele se mudaria para a casa de Rosa, pois seu apartamento anterior não oferecia o espaço necessário para que Luciana pudesse brincar livremente. A mudança de Martim para a casa marcou um novo capítulo em suas vidas, um capítulo cheio de promessas e esperanças renovadas. Embora Rosa não soubesse muito sobre o passado de Martim, aceitou que ele era um homem reservado. Disse a si mesma que deveria respeitar sua privacidade. O único que lhe importava era que, desde sua chegada, a vida havia sido muito mais fácil. Martim envolvia-se ativamente no cuidado de Luciana, ajudando com as tarefas escolares, levando-a ao parque e garantindo que ela sempre tivesse um sorriso no rosto. Rosa também não sabia se amava aquele homem, mas estava extremamente cansada de estar sozinha e carregar tudo sobre seus ombros. A solidão e a responsabilidade a haviam exaurido tanto física quanto emocionalmente. Um dia, enquanto Rosa estava na cozinha preparando o jantar, Martim aproximou-se dela com um sorriso caloroso e disse suavemente: "Vá dormir um pouco, eu cuido de tudo." Rosa, surpresa pela oferta, olhou nos olhos. A sinceridade e a bondade em seu olhar a convenceram de que não havia motivo para desconfiar. Afinal, Martim havia demonstrado ser um apoio constante e confiável desde que aparecera em suas vidas. Com um suspiro de alívio, Rosa assentiu e dirigiu-se ao quarto. Ao deitar-se na cama, sentiu como o peso de suas responsabilidades começava a desaparecer. Estava verdadeiramente exausta, e saber que alguém se preocupava com seu bem-estar proporcionou-lhe uma paz inesperada. Fechou os olhos e adormeceu quase instantaneamente, mergulhada em um sono profundo que não experimentava há muito tempo. Naquele momento, a mulher nem sequer suspeitava do propósito pelo qual seu novo namorado a havia enviado para descansar. Enquanto Rosa dormia, Martim pôs-se a limpar o quintal com diligência, recolhendo brinquedos e folhas caídas. Sua eficiência e cuidado em cada tarefa eram notáveis. Depois, dedicou-se a fazer algumas reparações necessárias na casa, garantindo que tudo estivesse em perfeito estado. Através da janela, mantinha um olho atento em Luciana, que brincava alegremente no jardim. Luciana, com seus 7 anos, era uma menina cheia de energia e curiosidade. Corria de um lado a outro, rindo e falando com seus brinquedos imaginários. Naquele momento, Martim aproveitou a oportunidade para chamar a pequena Luciana com voz suave e persuasiva. "Por favor, Luciana, venha me ajudar. Mas não acorde sua mãe, ela está muito cansada." Luciana, uma menininha muito prestativa, não objetou ao pedido daquele homem que sempre havia sido tão bom e amável. Com sua inocência intacta e sua disposição para ajudar, apressou-se em seguir suas instruções. Enquanto ia e vinha com diferentes coisas que Martim lhe pedia para trazer do interior da casa, ele a observava de um canto, seus olhos escuros seguindo cada um de seus movimentos. Luciana vestia um short e uma camiseta leve, perfeita para brincar no clima quente. Martim não parava de lançar olhares furtivos para ela, estudando cada detalhe com uma intensidade inquietante. Seu comportamento, que até aquele momento parecia inofensivo e bondoso, agora tinha um tom sinistro que passava despercebido para a pequena. O homem havia feito todo o possível para ficar a sós com ela. Enquanto Luciana atendia suas solicitações com diligência,
Martim dizia a si mesmo que ainda não era o momento adequado para levar a cabo seus propósitos obscuros. A presença de Rosa, embora adormecida no andar superior, era um risco que ele não estava disposto a correr. Decidiu que precisava encontrar um momento em que Luciana estivesse completamente sozinha em casa para realizar seu objetivo. Martim continuou com sua fachada de amabilidade, mantendo a voz suave e suas ações aparentemente inofensivas. À medida que Luciana ia e vinha, ele planejava em silêncio, cada vez mais decidido a esperar o momento perfeito. Se a mãe de Luciana tivesse visto alguma vez aquele olhar dirigido à sua pequena, teria expulsado Martim de sua vida sem hesitar. No entanto, Rosa não havia suspeitado de nada. Estava convencida de que aquele homem a amava sinceramente e que havia aceitado sua filha com amor. Para ela, Martim representava uma espécie de salvação, uma ajuda que tornava sua vida muito mais suportável, e por isso lhe devia muito. Seu julgamento, nublado pela gratidão e pelo cansaço, nunca percebeu os sinais sutis que poderiam ter alertado sobre o perigo que espreitava em seu lar. Em muitas ocasiões, Martim seguia Luciana com o olhar, sem ocultar seu interesse perturbador. Sua expressão facial mudava radicalmente quando acreditava que ninguém o observava. Nesses momentos, seus olhos revelavam o verdadeiro ser que se escondia por trás da máscara de amabilidade e carinho. Era um olhar carregado de intenções obscuras, um contraste alarmante com o comportamento afetuoso que mostrava diante de todos. Ninguém percebeu essas mudanças, exceto a pequena Luciana. Apesar de sua tenra idade, começou a sentir-se desconfortável em sua presença. Havia algo em Martim que lhe provocava um mal-estar inexplicável. Era uma sensação instintiva, um alarme silencioso que se ativava cada vez que ele a olhava daquela maneira. Luciana notava coisas que não estavam certas naquele homem, pequenos detalhes que passavam despercebidos para os adultos, mas que para ela eram sinais claros de que algo estava errado. Desde o momento em que Luciana percebeu que Martim não era a pessoa que aparentava ser, começou a notar sua insistência em procurar maneiras de ficar a sós com ela. Sentia uma inquietação crescente cada vez que ele a olhava com aqueles olhos penetrantes e perturbadores. A pequena, alarmada e desesperada, tentou contar para sua mãe. "Mamãe, Martim me olha estranho e me dá medo quando estamos sozinhos", disse Luciana certa tarde, com a voz trêmula e os olhos cheios de angústia. Rosa, absorta em seus próprios sentimentos e encantada com a relação que havia construído com Martim, ignorou as palavras de sua filha. Achou que eram apenas bobagens de uma menina pequena, ciumenta de sua relação com aquele homem. "Não volte a repetir essas bobagens sobre Martim nunca mais", disse Rosa com um tom severo, enquanto franzia o senho. "Não seja ingrata, ele nos dá tudo o que temos nesta casa." Luciana ficou em silêncio, seu coração batendo forte e seus olhos cheios de lágrimas. A incompreensão e o desespero a invadiram. Percebeu que sua mãe não acreditava nela, que estava sozinha em sua luta contra o medo que sentia de Martim. Cada dia tornava-se mais difícil para Luciana. Tentava evitar Martim o máximo possível, buscando refúgio em lugares onde sabia que outros poderiam vê-la. No entanto, a casa não era grande o suficiente para escapar de sua presença. Foi assim que Luciana parou de falar sobre o assunto, guardando seus medos e preocupações em seu interior. No entanto, a mudança em seu comportamento era evidente. A pequena, antes tão risonha e cheia de vida, começou a mostrar-se mais retraída. Passava longos períodos refugiada em seu quarto, sem vontade de sair para brincar como antes. Suas risadas haviam se silenciado e sua energia se desvanecido, deixando em seu lugar uma sombra da menina alegre que costumava ser. Rosa, absorta em sua relação com Martim, não notou essas mudanças em sua filha. Sua atenção estava completamente centrada no novo homem em sua vida, desfrutando do apoio e da companhia que ele lhe proporcionava.
Estava tão encantada por sua presença que os sinais de mal-estar em Luciana passaram despercebidos. No entanto, Dona Valentina, a avó de Luciana, notou a mudança radical em sua pequena neta. Fazia alguns meses que não conseguia visitá-la devido à sua saúde, mas assim que retornou, ficou surpresa e preocupada ao ver Luciana tão distante. A menina já não corria para abraçá-la com a mesma energia, nem preenchia a casa com sua risada contagiante. "Minha querida, o que está acontecendo?" perguntou Dona Valentina, sua voz cheia de ternura e preocupação, enquanto tentava captar a atenção de Luciana. A pequena apenas baixou o olhar e murmurou algo ininteligível, evidenciando ainda mais seu retraimento. Dona Valentina, com seu instinto protetor de avó, sentiu uma pontada de alarme em seu coração. Decidiu que desta vez ficaria nos arredores da casa para tentar descobrir o que estava acontecendo com sua querida Luciana. Nas semanas seguintes, Dona Valentina manteve-se por perto, observando e tentando entender. A mulher naquele momento pôde ver que sua ex-nora tinha um novo companheiro, um homem que à primeira vista parecia muito bom, mas depois começou a perceber atitudes estranhas nele que não eram boas, então decidiu prestar muita mais atenção. Notou como Luciana evitava Martim, como se encolhia quando ele estava por perto e como sua expressão se transformava em uma mistura de medo e resignação. A avó começou a fazer perguntas sutis, tentando chegar ao fundo da questão sem assustar a menina. "Luciana, amor, está tudo bem com Martim?" perguntou uma tarde, enquanto penteava o cabelo de sua neta. A menina se tensionou e negou com a cabeça, mas não disse mais nada. Dona Valentina sabia que algo estava muito errado. A determinação de proteger sua neta se solidificou ainda mais em seu coração. Decidiu que falaria com Rosa, embora soubesse que poderia ser difícil convencê-la de que algo estava errado. Observou com tristeza como Rosa continuava alheia à angústia de sua filha, encantada pelo homem que ela acreditava ser seu salvador. Dona Valentina disse a si mesma que não permitiria que Luciana sofresse mais. Vigiava à distância, esperando o momento certo para intervir e proteger sua neta de qualquer perigo. Um dia, quando Rosa saiu para fazer compras pela manhã, deixou sua filha em casa assistindo à televisão. A pequena Luciana já ficava sozinha há algum tempo, tendo se acostumado à ausência temporária de sua mãe. No entanto, daquela vez foi diferente. Martim, que conhecia as rotinas da família e sabia que Luciana estaria sozinha, decidiu que era um momento propício para cumprir seus desejos mais obscuros. Com um plano em mente, saiu cedo do trabalho e dirigiu-se de volta para casa. Luciana, absorta em seu programa favorito, inicialmente não ouviu os passos de Martim se aproximando. No entanto, ao vê-lo entrar pela porta principal, um instinto primitivo de alarme se disparou nela. Com o coração palpitante, correu para seu quarto, seu refúgio seguro. Apesar de seus esforços, suas pequenas pernas não foram rápidas o suficiente, e Martim, com sua passada longa, a alcançou em poucos segundos. O homem, com uma expressão que misturava satisfação, fez um sinal para que ela guardasse silêncio. A pequena, aterrorizada e confusa, sentiu um nó na garganta. Mas, em um ato de valentia e desespero, decidiu gritar com todas as suas forças, embora uma parte dela pensasse que seria inútil, já que ninguém a ouviria. Para sua surpresa, não estava sozinha. Desde a parte traseira da casa, uma figura conhecida, mas inesperada, apareceu. A avó de Luciana, uma mulher de aparência frágil, mas com uma vontade férrea, havia vindo fazer-lhe uma visita surpresa. Ao ouvir o grito de sua neta, seu coração de mãe e avó se encheu de fúria e determinação. Sem hesitar um segundo, irrompeu na casa e, ao ver a situação, pegou o primeiro objeto contundente que encontrou e arremeteu contra Martim com uma força surpreendente. O impacto foi imediato e Martim caiu ao chão, aturdido. Luciana, ainda tremendo,
correu para sua avó e abraçou-a com todas as suas forças, sentindo-se finalmente a salvo. A avó, respirando agitadamente, acariciou o cabelo da menina e sussurrou palavras de consolo. Mas, naquele momento, Rosa chegou, e, ao ver a cena, correu para Martim enquanto gritava para sua ex-sogra. "O que você fez, velha louca? Quem lhe deu permissão para entrar na minha casa?" A fúria nos olhos de Rosa era evidente. A avó, ainda segurando o objeto com o qual havia batido em Martim, tentou explicar o que havia acontecido. "Rosa, eu fiz para proteger a Luciana." Martim estava. Rosa, com uma mistura de incredulidade e raiva, a interrompeu antes que pudesse terminar. "Não quero ouvir suas mentiras. Não consigo acreditar em uma palavra sua." A avó, com a calma que apenas a experiência e o amor podiam lhe conceder, deixou cair o objeto e estendeu as mãos em sinal de paz. "Por favor, Rosa, me escute. Eu fiz isso pela Luciana." Rosa estava prestes a responder com outra recriminação quando algo chamou sua atenção. O rosto pálido e cheio de terror de Luciana olhava do canto onde se refugiara. Os olhos da menina estavam cheios de lágrimas, e seu corpo ainda tremia de adrenalina e medo. Naquele momento, Rosa lembrou das vezes em que Luciana tentara lhe dizer que Martim não era confiável, das vezes em que ela havia ignorado suas palavras como medos infantis. O rosto aterrorizado de sua filha começou a derrubar o muro de negação que Rosa havia construído em torno de seu coração. Lentamente, ela se virou para Martim, agora inconsciente no chão, e uma sensação de horror se apoderou dela. O que ela havia permitido entrar em sua vida, e, pior ainda, na vida de sua filha? Rosa olhou incrédula para o homem que ela acreditava ser o novo amor de sua vida, e a decepção a invadiu. Ela caiu de joelhos ao lado de Luciana, abraçando-a com força, enquanto lágrimas de arrependimento e tristeza escorriam por seu rosto. A avó, percebendo que palavras não eram necessárias naquele momento, se aproximou e envolveu as duas em um abraço protetor. Sua ex-sogra apoiou com tudo o que estava a seu alcance. Juntas, elas chamaram as autoridades, que chegaram rapidamente ao local e prenderam Martim. Enquanto Martim era levado algemado, seu olhar sombrio se fixou em Rosa, mas ela, cercada pelo amor e pela proteção de sua família, se sentiu mais forte do que nunca. Pouco tempo depois, Rosa começou a investigar mais sobre Martim e descobriu seu verdadeiro rosto. Através de documentos e depoimentos, ela descobriu que ele já enfrentara acusações semelhantes no passado. Martim havia usado suas influências e conexões para limpar seu nome. Apesar dos esforços de Rosa e de sua ex-sogra, a justiça não foi totalmente cumprida. Martim, graças a seus advogados e sua habilidade de influenciar o sistema, recebeu uma sentença leve, alguns dias na prisão e uma ordem de restrição. Rosa não podia acreditar na injustiça da situação. Como alguém tão perigoso poderia receber uma pena tão insignificante? No entanto, Rosa decidiu que não permitiria que a falta de justiça a desanimasse. Com o apoio de sua ex-sogra, ela tomou medidas para garantir a segurança e o bem-estar de sua filha. Elas trocaram as fechaduras da casa, instalaram um sistema de segurança e participaram de grupos de apoio para pessoas que passaram por situações semelhantes. Rosa também começou a educar a si mesma e a Luciana sobre seus direitos e a importância de falar e se defender em qualquer situação. Infelizmente, muitos casos ficam sem solução devido ao poder que homens responsáveis podem ter, e este não foi uma exceção. Infelizmente, Rosa não quis ver a situação em que sua filha estava se expondo a tempo, apesar de a menina ter tentado contar a ela. Vamos prestar mais atenção aos nossos filhos e protegê-los de todo o mal. Queridos amigos, muito obrigado por nos acompanhar nesta reflexão mais uma vez. Que prazer saber de vocês. Envio um grande abraço e até a próxima.